olha aí, pessoal, o Brasil é um país doente do ponto de vista econômico. E quem está falando isso não sou eu, que não sou especialista em absolutamente nada. Economistas estão afirmando isso, considerando a questão do assistencialismo, que eu vivo falando aqui no canal, inclusive Bolsa Família, programa Pé de Meia e esse monte de trambicagens que nada mais são do que formas descaradas de comprar votos da população e de escravizar o povo, fazer o povo ser escravo da máquina estatal. E isso, obviamente, cobra um preço muito caro de todos nós no aspecto econômico, em matéria econômica, e é justamente isso que essa reportagem aqui trazida pelo pessoal da CNN afirma. Vamos conversar sobre esse tema, ver os argumentos dos economistas a esse respeito, vou colocando os meus pontos de vista também nessa história, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o que esses economistas aqui falaram de maneira geral, né? Então, o ponto aqui é que programas assistencialistas, programas sociais são importantes, isso aí ajuda as pessoas, né? Dá subsistência a pessoas em situação de miséria, etc, né? E bem, é muito questionável isso aqui. Eu sou um grande defensor da ideia de que qualquer programa assistencialista estatal é ruim, não ajuda ninguém, mas piora a economia de forma geral. O apoio ao necessitado tem que vir da iniciativa privada, porque isso é mais eficiente, isso combate, mitiga o problema de maneira imediata, mas não permite a prorrogação indefinida desse problema, coisa que o Estado faz. Só que todos nós sabemos que o Bolsa Família hoje não existe para dar subsistência para as pessoas, né? Muitos têm isso como um complemento de renda, basicamente, e o governo sabe que isso abrange muito mais gente do que supostamente necessitaria, e não é problema nenhum, porque é uma forma de conseguir ali uns votinhos a mais, né? Então, os economistas aqui, consultados pelo pessoal da CNN, chegaram à brilhante conclusão de que há um problema, né, que é o seguinte, que na medida em que o valor dos benefícios sobe e se aproxima do valor dos salários pagos no Brasil, se torna cada vez mais interessante você viver de benefícios estatais e não trabalhar, porque aí você vai receber sem fazer absolutamente nada, né? Então, né, eles colocam isso de forma clara. Se uma família pode receber mais por meio de benefícios, e olha o ponto aqui, família, várias pessoas, e dá para você conseguir fazer isso sim. Ela poderia se afastar da formalidade para se enquadrar nos parâmetros dos programas e garantir o pagamento. Tem esse ponto também, tem gente que não tem carteira assinada, mas trabalha. Por quê? Se mantém na informalidade e consegue se tornar elegível para esses programas e complementa a renda por meio disso aí, né? Então, o senhor José Ronaldo de Castro Souza Júnior, professor de economia no IBMEC, falou que essa preocupação existia lá atrás, em 2003, quando o Bolsa Família foi lançado pelo Lula, né? Quando ele foi recalchutado pelo Lula, reciclado. Essa é a verdade, né? Então, na época, o pessoal falou que não, o valor é muito baixo para competir com os salários, mas ele é suficiente para garantir a subsistência, então não vai competir com o emprego. Só que a verdade é que a coisa mudou consideravelmente, inclusive porque não é só o Bolsa Família que existe. Tem benefícios do governo, tem benefícios municipais, enfim, né? Tem gente que recebe o Bolsa Família, Auxílio Gás, vale creche, vale leite, vale sei lá mais o que, remédio, tem remédio grátis aí na farmácia popular, o subsidiado, tem farmacinha de prefeitura, enfim, tem gente que ganha casa popular, o pessoal vive sem fazer nada, tem praticamente tudo que precisa para sobreviver sem fazer nada. Ah, mas isso aí não é suficiente para mim. Para mim também não, eu detestaria ter que viver dessa forma, né? Eu quero trabalhar, quero galgar os degraus da minha carreira, quero ter uma
remuneração melhor, ganhar mais dinheiro, desenvolver a minha vida, enfim, fazer o meu planejamento. Mas cada vez mais pessoas se satisfazem em viver com essa merreca, porque eles colocam na balança, né? Beleza, vou receber pouco aqui, mas eu não vou ter encheção de saco na empresa, não vou ter que lidar com um colega de trabalho, com o chefe, com o cliente, não vou ter que acordar cedo para pegar metrô, pegar um ônibus para trabalhar, não vou ter que ficar fora de casa o dia todo, fico em casa coçando o dia todo e recebo dinheiro do governo. Por que não? E aí, olha só, o tanto que houve o aumento dos benefícios sociais, especialmente a partir da pandemia, é aquela história, né? Como diria o Milton Friedman, não existe nada mais duradouro do que um programa temporário de governo. E é exatamente isso. Houve um aumento aqui das verbas no pós-pandemia para reconstituir a economia, né? E é claro que isso só fez aumentar desde então. Não existe ninguém, não há presidente que vai cortar o valor do Bolsa Família em momento algum. Então você pode ver que os salários estão mais ou menos aqui no mesmo padrão, sobe um pouco, desce um pouco. A pandemia fez essa queda aqui subsequente, né? No ano da pandemia em si, o salário não vai cair mesmo, ele vai caindo nos anos subsequentes, é um efeito tardio, um efeito de longo prazo, que começou a ser revertido agora, né? A partir de 2022, principalmente, né? Essa retomada aqui. Agora, o fato é que o gráfico dos benefícios é completamente diferente e olha o tanto que eles subiram aqui. Os valores são diferentes, tá? Não quer dizer que é o mesmo valor do salário. Aqui estamos falando de cerca de R$ 700, um valor médio. Só que, se você consegue dissociar o seu núcleo familiar na hora de se cadastrar, falar que são duas famílias diferentes e ganha dois benefícios, já são R$ 1.400, já é um salário mínimo. E aí você tem remédio de graça na farmacinha da prefeitura, você tem médico de graça, você tem escola, creche de graça, escola, você tem um gás que você pode pegar ali pela prefeitura, enfim, você tem esse monte de coisas. Para que trabalhar? Né? Já tem uma coisa suficiente aí, né? Então, o senhor Paulo Tafner falou o seguinte, né, que o Brasil está conseguindo ajudar as pessoas, né, porque estaria numa situação de penúria e miséria. Discordo dele, porque o ser humano busca os seus próprios meios. O que as pessoas estão fazendo hoje é apenas optar pela opção mais fácil, mais simples, que é não fazer nada e receber do governo. Tem alternativas. Nem todo mundo que recebe Bolsa Família hoje estaria passando fome, estaria na miséria. Muito pelo contrário, eu acho que o número dos que estariam nessa situação é muito pequeno, né? Então, realmente, né, o Bolsa Família faz tornar as pessoas mais moles, mais preguiçosas, mais indolentes, né? E aí ele fala o seguinte, que o lado negativo dessa história é que o Brasil é um país doente do ponto de vista econômico, né? Porque existem dados mostrando que o atual valor do Bolsa Família está tirando pessoas que poderiam trabalhar. É uma mão de obra, de fato, uma força economicamente ativa que está sendo retirada do mercado de trabalho por causa do Bolsa Família, né? Então, ele fala aqui que o reajuste do programa tem que ser um reajuste fino, porque senão não dá para suprir as necessidades da família, mas se for muito alto, pode acabar tirando as pessoas do mercado de trabalho, isso aí acaba impactando bastante na economia, enfim, né? E o Daniel Duque, que pertence à Fundação Getúlio Vargas aqui, né, ao IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, ele falou o seguinte, que há uma correlação clara entre o aumento do valor pago nos programas sociais, né, os programas de transferência de renda e o mercado de trabalho, né? Então, ele fala, inclusive, que parte do índice ali, recorde de desemprego baixo no Brasil que nós temos agora se deve justamente aos programas sociais, tirando pessoas da busca de emprego, né? Esse pessoal desiste de procurar emprego porque está recebendo o programa Bolsa Família e coisas do tipo, eles param de ser contados como desempregados, né? Então veja aqui como que o Auxílio Brasil subiu bastante, né? Especialmente no último ano do governo Bolsonaro, isso aqui tem que ser frisado, ele vinha se reduzindo de forma constante lá desde 2014, né? Por quase, praticamente aqui 6 anos, podemos considerar assim,
Até que chegou a pandemia, isso aumentou um pouco o número de beneficiários, manteve isso estável, e a coisa disparou consideravelmente no decorrer do ano de 2022 e se mantém nesse patamar até agora. O Lula fez uns cortezinhos ali, mas tem uma fila de 700 mil, tinha, né? Nem sei como que tá isso agora, mas tinha 700 mil esperando para receber o Bolsa Família, né? Então, aqui tem um gráfico mostrando a população brasileira, o pessoal que trabalha, né? Se você considera até aqui, né, essa faixa, 100 milhões de pessoas no Brasil hoje não trabalham, porque ou tem menos de 14 anos, logo não podem trabalhar, ou 66 milhões estão fora da força de trabalho, o que é um absurdo completo, e tem aqui os desocupados, que são os considerados desempregados mesmo na economia, né? Então tem 7 milhões de desempregados, mas tem 66 milhões que estão fora do mercado de trabalho, fora da força de trabalho, por outros critérios. Aí, né? Fora o pessoal do setor público, né, meu amigo? São 13 milhões praticamente aqui, né? E é nessa faixa laranja que você encontra o Bolsa Família bombando, né? Tem aqui 50 milhões, 55 milhões de pessoas, né? Então, esse pessoal tá colocado aqui nesse patamar, né? Então, aí os especialistas falam o seguinte, né? Que não há uma porta de saída para os programas sociais, né? Então, isso acaba viciando as pessoas nesse sentido. A proporção entre ocupados e beneficiários tem se tornado cada vez mais equilibrada do ponto de vista negativo. Tinha que ter muito mais pessoas ocupadas do que beneficiários, né? A coisa está se aproximando, essa relação está caindo e isso é um problema de forma geral, né? E é claro que isso aqui tem um impacto inflacionário também, porque aumento de gastos, governo imprimindo dinheiro para pagar Bolsa Família, esse dinheiro circula na economia, eleva o preço de tudo, todo mundo fica mais pobre. Esse é o grande problema final dessa história. Não apenas o governo está tirando dinheiro via impostos de uns, transferência de renda, né, para pagar para outros, que não necessariamente fazem jus a isso. O governo está tirando de todo mundo, da população inteira, via inflação, para custear esse assistencialismo barato que nada mais é do que uma compra de votos disfarçada, uma grande sacanagem com o povo brasileiro, sem dúvidas. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito do programa Bolsa Família, vou deixar esta recomendação aqui do lado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.